Maurício Souza, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar conosco. É a primeira vez ao vivo aqui no programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui, podendo participar do programa. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia e falar um pouquinho de Guarani. Você é de onde? Sou do Rio. Do Rio? Rio de Janeiro. Capital? Capital. Capital. É. E começou futebol lá? Eu sou ex-jogador de futebol profissional, eu joguei, mas minha carreira, eu comecei no futsal, né? Depois eu fiz a transição para o campo e voltei a jogar futsal, né? Me formei em educação física. Queria, na verdade, ser treinador de futsal, era meu grande desejo. Mas a vida foi me empurrando para o campo e eu acabei me transformando em treinador de futebol. Qual time? Que eu joguei? Futsal. Eu joguei futsal, joguei no Fluminense, joguei na Bradesco, joguei no Grajaú Country, joguei no Vasco, joguei no América. No América foi o time que eu me profissionalizei como futebol de campo, como jogador de futebol de campo. Bom, e a primeira pergunta é do Vladimir Catarino, ele que cobre o dia a dia dos clubes de Campinas. Diz aí, Vladimir. Maurício, prazer tê-lo aqui conosco, né, nos estúdios aqui dos Donos da Bola. Você está planejando, trabalhando, tem um bom tempo agora para trabalhar e montar o time visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber exatamente sobre esse paradoxo do tempo, né? O futebol brasileiro não existe esse tempo que o Guarani está tendo de preparação, de treinamento, de montagem de elenco, ou complementação de elenco, mas mais preparação do time para o campeonato. Os treinadores no Brasil reclamam muito de que não tem tempo para treinar. O Campeonato Paulista foi assim, absurdo, né? A correria que foi para fazer o Campeonato Paulista, e agora tem todo esse tempo entre o Campeonato Paulista e a Série C. Como você vê, como aproveitar esse tempo e qual a vantagem que o Guarani pode ter com uma intertemporada tão longa entre o fim do Campeonato Paulista e o começo da Série C? Sem dúvida que pra gente esse tempo foi fundamental, como você falou, o Campeonato Paulista, né, o Pastana falou bem, na verdade a gente teve uma intertemporada, porque não foram nem 20 dias, né, e então a gente tem esse tempo agora para recuperar alguns jogadores que tinham algum problema de lesão, tem um tempo para conseguir operacionalizar melhor a nossa ideia do que a gente quer, na maneira de jogar, né, e também ver aqueles jogadores que podem chegar e aqueles jogadores que talvez não façam parte do elenco. Mas já faz falta o jogo, né? O pessoal já sente falta tanto tempo sem jogar, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que a gente tem na nossa programação, todo final de semana, ou ter um jogo treino ou ter um jogo amistoso. Na nossa programação tá que todo sábado, até o início da competição, a gente vai tentar fazer um jogo treino. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Maurício Souza, o nosso convidado especial de hoje. Maurício, bom ter você aqui, você é um estudioso do futebol. Obrigado. Mas tem uma tarefa muito árdua pela frente, devolver o Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro no mínimo. E você não está recebendo reforços, você está recebendo muito pouco material humano para melhorar esse time que não foi tão bem no Campeonato Paulista. E essa é a pergunta, em cima das suas declarações e do Pastana. Vocês passam para a gente uma segurança muito grande que o time, mesmo permanecendo praticamente o mesmo, vai jogar um futebol melhor. Então, a pergunta objetivamente é a seguinte, é o que temos para o momento, você vai ter que melhorar porque o Guarani não conseguiu contratar, ou foi uma opção de vocês continuar com o mesmo grupo praticamente? Que a gente vai jogar um futebol melhor, disso eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente vai jogar um futebol mais organizado. Agora, é claro que a gente ainda está no mercado, a gente não descarta a possibilidade de trazer novos jogadores. A gente entende que a gente tem que qualificar o grupo. A gente vive esse processo 24 horas, a gente está imbuído nisso junto com o departamento, né, de análise, para que a gente possa ser muito certeiro nas nossas contratações. Até porque não é novidade para ninguém, o Guarani vive um momento realmente complicado, né, nas questões financeiras. Não tem sido fácil a gente conseguir aqueles jogadores que realmente a gente entende que pode vir nos ajudar, porque são jogadores que são cobiçados por vários clubes, né? Mas a gente sabe, a gente está satisfeito com o que a gente tem realmente. Eu acho que é um grupo que mostrou brio, é um grupo que mostrou muita vontade durante a competição. Mas a gente sabe que sim, tem que qualificar o que nós temos, tá aí para sim potencializar o nosso jogo, né? Porque, como vocês falaram, vai ser uma competição extremamente difícil, né? E o mínimo que a gente pode fazer realmente é devolver o Guarani para a Série B. E para isso nós temos que ter condições. Vocês têm monitorado a Série A2 do Campeonato Paulista? Todas as equipes.
a gente o tempo todo, ontem mesmo, parte da comissão foi ver um jogo, na quarta-feira foi ver um jogo da Série A2. A gente tem o tempo todo trabalhado junto com a análise nos vídeos, né? Eu tenho, até brinco com a minha cabeça, tô vendo bolinha o tempo todo, de tanto jogador, de tanto vídeo que nós estamos vendo, porque realmente não é fácil você contratar para a série nas condições que nós temos, né? A gente conseguiu formar uma equipe briosa, que tem as suas qualidades, mas a gente sabe que existe carência, mas nós estamos monitorando não só a Série A2, como as Copas que ainda acontecem, né? Os campeonatos que ainda acontecem, mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir trazer. Por falta de dinheiro ou por falta de boas opções? Ou as duas coisas? Não, tem as duas coisas, né? É claro, a gente quer tentar sempre aquele que é de melhor para o Guarani, mas o que é de melhor para o Guarani também é de melhor para as outras equipes, né? Então a gente tem que, com o dinheiro que nós temos, conseguir dar, né, aquela tacada muito correta, né? Para a gente não queimar cartucho e não ter jogadores que venham para cá e que não possam, né, ser úteis. A gente viu no Paulista, nós usamos 99% do nosso elenco. É claro que agora nessa competição a gente vai ter mais tempo, vai ser os jogos teoricamente mais em finais de semana, ou seja, tu tem uma semana mais cheia, mais fácil de você trabalhar, de você recuperar. Porém, a gente quer ter um grupo bem coeso, um grupo com a cara do Guarani, um grupo que entende que na situação que nós estamos, nós vamos ter que correr bastante, ser um grupo bastante competitivo. É esse perfil de atleta que nós estamos buscando. Você pode citar algum nome da Série A2 ou não? Não, a gente... Isso é segredo. Eu pergunto, né? Claro. O nome eu já tenho. Tá no seu direito. Quem está muito visado, né, Batista, é o Vinícius Popó, né, que é o artilheiro da competição. Tem o Gutierrez também. Isso. Do Taubaté, né, que está tendo destaque. Jogadores de destaque. Ô Maurício, em entrevista coletiva a gente não consegue extrair a essência do treinador, né? Cada repórter tem direito a uma pergunta e fica muito focado em cima do jogo. Por isso que eu gosto e estou sempre insistindo com as assessorias de imprensa para a gente fazer esse tipo de entrevista, onde a gente consegue saber um pouco mais da essência do treinador. Por exemplo, qual é o esquema tático que você mais gosta? A gente viu no Campeonato Paulista, você jogou com 3 meias, com 2 volantes e um meia, com 3 atacantes, com 2 atacantes. Mas qual é o esquema que você mais gosta e qual é o treinador que você se espelha? A gente não tem assim muito conhecimento do seu trabalho, que é novato aqui no estado de São Paulo. Então qual é o esquema que você mais gosta, o esquema tático? Como você falou, no Paulista a gente jogou em várias plataformas, várias formações. Exato. Né? Mas hoje o desenho que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o 3-2-5, né? Que é um esquema extremamente ofensivo. Não necessariamente você precisa jogar com 3 zagueiros, você pode ter um lateral fechado para dentro e liberando o outro lateral. O Emerson, a gente fez muito isso. O Emerson era um jogador que atacava bastante, né? O Just segurava um pouco mais, a gente tentava ter no meio campo um quadrado, essa era mais ou menos a ideia, mas tudo partia de uma formação, a princípio, um 4-3-3. E dentro desse 4-3-3 a gente fazia transições para que assim pudesse transformar num quadrado. Por isso, em algumas vezes, causavam algumas dúvidas em quem estava analisando para entender a plataforma, que eu sei que não é fácil, é um jogo que é complexo. E com essa complexidade, por conta do tempo que a gente teve durante a competição, eu tive que mudar para que fosse uma coisa de mais fácil entendimento. No início da competição a gente tinha isso muito mais claro, com o decorrer da competição e a chegada dos jogadores já durante a competição. Isso nos trouxe um pouquinho de dúvida, um pouquinho de dano nas estruturas, e a gente começou a fazer um jogo um pouco mais menos elaborado nesse sentido. E aí a gente perde um pouquinho de qualidade durante a competição, até também por conta desse fator. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou apaixonado pelo futsal, não sabia que você jogou e que tentou ser treinador de futsal. O que você trouxe para o seu trabalho atual daquilo que você jogou, aprendeu no futsal? Eu costumo falar que o futsal, quando você tem que separar bem, que tem coisas que são muito importantes para o futsal e coisas que podem atrapalhar no processo do campo. O que eu tenho na minha cabeça que é muito, muito firme, o jogador que transita do salão para o campo, ele é um jogador mais concentrado, que a gente chama de centro do jogo, é um jogador que o tempo todo
ele está no centro do jogo, então ele não pode de maneira nenhuma desconcentrar ou perder o time, e isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Eu sou um treinador que eu me preocupo muito com os detalhes, porque o futsal é um jogo de detalhe, você é o conhecedor. É verdade. O futsal é um jogo de detalhe, é um jogo de associações, é um jogo que normalmente os 5 participam do ataque, participam da defesa. E as minhas equipes eu gosto que elas sejam dessa forma, que elas estejam o tempo todo elaborando, muito atenta, quem não está participando do ataque está efetivamente defendendo, né, e vice-versa. Então eu trago essa essência de um jogo de detalhe, né, que eu acho que o detalhe é o diferencial. Todo treinador pode vir aqui, vocês podem olhar no vídeo, podem ver os jogos, mas o detalhe é aquele... Tinha um treinador que falava, o Ricardo Lucena, que ele falava que não tem no livro. Ricardo Lucena. O detalhe não tem no livro. Então, eu acho que isso é o que diferencia um treinador do outro. Faltou você falar quem é o treinador que você se espelha. No Brasil, no mundo, sem dúvida nenhuma, um treinador que me chama muita atenção, tem outros, mas um treinador que me chama muita atenção é o Guardiola, pelo poder de transformar o atleta. Não só o jogo dele, mas o atleta na mão dele. Isso é uma coisa que me cativa e que me traz muito prazer, é quando você vê um atleta evoluir realmente, né? E o atleta na mão do Guardiola é um atleta que normalmente ele evolui, ele pula de patamar, né? E não só pela estratégia de jogo, pela maneira de jogar, mas também por isso, o quanto ele é bom nos detalhes individuais. E no Brasil? No Brasil tem alguns, eu trabalhei com alguns treinadores que me ajudaram bastante, um deles foi o Dorival no Flamengo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo. O Abel, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho, né, já há algum tempo, o Vojvoda faz um trabalho também há algum tempo com muito menos recursos. Muito interessante, eu gosto muito também do trabalho que foi feito pelo Renato Gaúcho. Enfim, nós temos, na minha opinião, bons treinadores. Eu não sei se tem explicação isso, você fique à vontade para responder ou não, porque não é nem a sua alçada, mas eu acho que você participou. O Ian Henrique, lateral, está saindo para o Internacional. Aí a gente fica sem entender, né? Se um clube não tem poder, né, de barganha, não tem grana, você vai abrir um menino que você testou, e pelo menos a nossa opinião, pelo menos razoável, ele foi no Campeonato Paulista. Foi uma questão do jogador, do empresário do jogador, ou o Guarani liberou o jogador porque de repente você não ia utilizar? É até legal porque eu sei da conversa, você cravou que negociou, eu não estou sabendo ainda. Eu noticiei agora na Rádio Bandeirantes. Eu não estava sabendo que tinha cravado, tinha uma coisa muito bem adiantada. O Guarani não confirma, tá? Não confirma. Não. Então é porque até ontem eu não tinha essa informação de certeza. O que eu tenho conversado com a diretoria e o que tem me passado é que sempre que existir alguma possibilidade de negociação, né, o Guarani ele vai ser preciso que façamos, entendeu? Eu acho que o Ian é um jogador promissor, né? É claro que ele, pelo que me passaram, ele está indo bem seguro nas cláusulas, enfim, para caso o clube, né, uma possível venda tenha um retorno. Eu acho que o Ian tem que viver um outro ambiente, né? Ele esse ano, no Paulista, ele começou como titular, mas teve alguns problemas e acabou perdendo a titularidade para o Just. É um jogador que eu acredito, é um jogador que eu acho que tem o potencial, até porque ele ainda é muito novo, né? Mas o que a gente internamente conversou foi isso, é que existe uma possibilidade de ganhos futuro para o clube e que seria interessante nesse momento, já que a gente entende que começa o ano, o Just ainda na reserva, o Ian ainda na reserva do Just, né? É claro que a gente vai ter que ir no mercado atrás de um outro jogador para a posição. O caso do Ian é o mesmo do Rafael Freitas. O Guarani não confirma, Rafael Freitas está emprestado ao Santos e o Santos teria interesse na contratação dele em definitivo, e o Guarani receberia 1.200.000, é o acordo que foi feito quando o Guarani emprestou o Rafael Freitas. O empréstimo vence em julho. E o Internacional está interessado no Ian Henrique. Então só os dois casos, né, que não tem a confirmação do Guarani, mas como especulação está rodando a informação de que os dois jogadores
não vão vestir mais a camisa do Bugre. Pois não, Vladimir? Esse caso do Ian Henrique, o Maurício, e também o caso do João Marcelo, né, que foi negociado recentemente com o Atlético Mineiro, trazem essa realidade não só do Guarani, mas da grande maioria dos clubes brasileiros, a necessidade, como você diz, de fazer caixa, né? São patrimônios do clube, mas que valem, né, uma condição financeira que ajudam demais no planejamento também para a sequência da temporada. Mas acaba, na minha opinião, indo contra uma filosofia sua de trabalho, que é de trabalhar a base, que é de revelar jogadores, né? Eu acho que, pelo menos é a minha opinião, você pode concordar ou não, eu acho que queima-se algumas etapas quando se negociam jogadores tão rapidamente que vieram há pouco tempo das categorias de base. É isso mesmo? Vamos contra aquela sua filosofia de revelar jogadores, de ter jogadores da base jogando mais tempo no time profissional? Quando isso acontece, normalmente você busca, né? A gente tem lá o Cauê também, que acabou de subir também do Sub-20. Quando isso acontece, a tendência é que você olhe primeiro para sua casa, que você olhe primeiro para a base, né? E eu gosto muito, eu estou muito próximo à base. A gente já fez alguns treinos contra o Sub-20. Mas, né, quando você vê esse garoto, você pensa, você, Maurício, pensa, ó, esse aí vai cair, vai encaixar perfeitamente no meu time, ou você pensa, não, esse aí vai render um bom negócio pro clube? No caso do Ian? No caso, no geral, quando você vê um garoto da base. O jogador da base, ou ele dá retorno competitivo, ou ele dá retorno financeiro. A gente vê aí, não é só com o Guarani, como você falou. Sim. Os clubes do Brasil estão negociando jogadores muito precocemente, mas isso é impossível de segurar pelos valores que são oferecidos. É claro que no nosso caso os valores são menores, é claro, mas como eu falei, são oportunidades de negócio, de parcerias futuras, enfim, que o clube acaba ficando refém e tendo que fazer, né? Eu participei, diante do que me foi apresentado, eu até liberei o atleta, falei, não, tudo bem, vai ser bom para o atleta, vai ser bom para o clube, nós vamos buscar. É claro que se fosse um atleta hoje, que a gente entendesse que fosse um atleta titular absoluto da posição e que a gente, né, não teria como repor a altura, talvez a gente, né, brigasse para que a situação não acontecesse, mas não é o caso. Como eu falei... falando do João Marcelo. Tô falando do Ian. Do João Marcelo? Não, eu falei no geral. Né? Citei os dois, mas no geral os jogadores que vêm da base. O João Marcelo é a mesma coisa. É claro que o João Marcelo é um jogador que a gente viu que ele fez no Paulista, né? Era um jogador que foi muito bem. É ainda um jogador em franca evolução, precisa muito ainda de informação, um jogador com muito potencial, conhecimento da função, mas está em processo de evolução. É preciso que ele continue tendo boas informações, é preciso que ele continue tendo a oportunidade de jogar para que ele continue o processo de evolução dele, né? O João Marcelo, no passado não muito distante, era reserva da equipe Sub-20 do Guarani. Enfim, ele fez um Paulista realmente acima da média, uma Copa São Paulo também muito boa. E veio uma proposta que foi me passada, que era para o momento do clube uma proposta irrecusável. Não sei os valores, se são altos, se são baixos. Eu entendo também que o clube precisa de caixa, porque é uma competição extremamente difícil. E se a gente olhar para o grupo do Guarani, são jogadores que realmente, né, quando a gente fala de futebol, às vezes a gente fala assim, não, o Flamengo pode atrasar 2 salários, o Palmeiras pode atrasar 2 salários, no Guarani isso é mais complicado, porque os jogadores, na maioria das vezes, realmente dependem daquele salário para pagar as contas, e quando isso não acontece, tira o foco, e a gente não pode de maneira nenhuma perder o foco. Não adianta a gente falar da importância que é a gente subir e não conseguir dar base para que isso aconteça. O Maurício, evidentemente que você não pode falar por ele, mas eu fiquei assustado com a declaração, entre outras coisas, do Pastana. Ele disse o seguinte, que o Guarani não está em busca de um substituto para o João Marcelo, não é? E disse também que o 10 que todo mundo pede e pergunta para ele, não existe mais um futebol moderno. Queria que você comentasse essas duas colocações do Pastano. Não, a questão do João Marcelo é que nós temos o Samuel, né, e o Denilson. Que é o Denis Júnior. Desculpa, o Samuel. O Samuel e o Denilson. O Samuel foi contratado no início da competição, mas ele veio com problema de sobrepeso. Ele agora já se encontra treinando com o grupo perfeitamente. É um jogador muito qualificado, é um jogador que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o Denilson. Então nós temos para a posição, né, esses 2 atletas. Tem o Lucas, que acabou de chegar também, que é um outro atacante
que estava em Portugal e que está no nosso elenco também. Então hoje nós temos para a posição 3 atletas. Ok. Se qualificados ou não, aí nós vamos discutir mais à frente. Mas por isso talvez a gente não esteja com o nosso foco voltado para a situação do 9. Com relação ao 10, não, eu acho que o 10 existe. É claro, o que é mais difícil de você encontrar é o 10 que se encaixe no nosso modelo, na divisão que nós estamos, nas condições que nós temos. Aí sim tem sido mais difícil. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Você falou que é do Rio, né? Mas você tem residência fixa onde? Eu estou morando em Bragança. Bragança Paulista. Você trabalhou lá no Red Bull Bragantino. Isso. Foi campeão brasileiro, né? Nós Isso. mostramos aqui, sub-23, e acabou fixando residência lá. Eu gosto muito da cidade. Eu ainda não vim para cá, mas no futuro próximo vou ter que vir, porque é uma distânciazinha. Tem filhos? Eu tenho a Beatriz, que vai fazer 10 anos agora em abril. Minha paixão. Um beijo para ela. E o clima lá é excelente, né? Aonde? Em Bragança. Bragança Eu já Paulista. estou dormindo com uma coberta. No O Rio clima em Bragança Paulista é 5 maravilhoso. ar-condicionados. Bom, inclusive, para tomar um vinhozinho. De vez em quando lá o negócio vai bem. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho. Obrigado. Tomara que você volte aqui mais vezes. E se não voltar, tomara que volte pelo menos uma vez lá com o acesso no final da Série C. Amém. Bom trabalho, viu? Agradeço. Obrigado pela oportunidade. Tá aí Maurício Souza, técnico do Guarani, o nosso convidado especial de hoje aqui na tela da Band.